Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que bom ter você aqui para nós estudarmos mais uma vez a nossa lição. E olha, para você que não sabe, esse vídeo que você está assistindo nesse momento é o 100º do canal. Então olha só há quantas semanas a gente está aí na atividade de trazer esse conteúdo tão exclusivo, tão especial, que é a lição da Escola Sabatina. Então, se você tem acompanhado desde o início aqui, eu te agradeço por você estar conosco. E vamos em frente que mais um ano está quase começando. E uma lição está quase acabando. E olha só a nossa próxima lição. Então é importante que você desde já adquira a sua para você não ficar sem estudar, ok? Vamos falar então sobre Filipenses e Colossenses, duas cartas bem especiais de Paulo que vai trazer muitas e muitas lições para a nossa vida, ok? Então, vamos para a lição dessa semana que diz Deus é fiel. Então olha só que tema legal que nós vamos estudar hoje. Mas antes de nós estudarmos a lição, vamos fazer uma oração? Grandioso Pai, nosso querido Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui juntos para ouvir o que o Senhor tem a dizer. Por favor, fale agora ao nosso coração, nos ajuda a não só aprender, mas também colocar em prática nas nossas vidas. É isso que pedimos e desde já agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Então, para nós começarmos a nossa lição, como a gente sempre faz, vamos ler o verso para memorizar, que está lá em Josué 21:45. Olha só o que diz. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Quando eu estava revisando essa lição para passar aqui para você, sabe qual promessa eu lembrei de Deus? A que está lá em João 14, do versículo 1 ao 3. E eu gostaria que você pegasse, porque esse texto não é diferente das outras promessas que Deus fez ao longo ali do Pentateuco. E como a gente viu que elas já se cumpriram, essa daqui também vai se cumprir. Então abra aí a sua Bíblia em João 14, versículos 1 a 3. Olha só o que diz. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Olha só que incrível essa promessa que Deus nos faz. Aqui Jesus está falando que vai voltar para nos buscar. Você tem aguardado esse dia? Você tem feito de tudo para que esse dia aconteça nos teus dias? Olha só que legal. Então, serve aí de reflexão para nós, né? Porque Pedro vai falar que a gente pode adiantar a volta de Jesus. Dito isso, feito o nosso verso para memorizar, vamos então para a nossa introdução da lição. Quando Josué estava muito velhinho já, ele decidiu falar a última vez com os israelitas. E é exatamente o texto que você pode ver ali na sua Bíblia em Josué 23 e 24. Então pega aí na sua Bíblia, porque principalmente o capítulo 23 vai ser o texto base dessa semana, ok? Então deixa aí aberto já na sua Bíblia para você acompanhar os versos. Esse capítulo aqui, o 23, ele se concentra no futuro e como adorar Deus exclusivamente. Já o capítulo 24, a lição vai trazer a informação de que ela analisa os atos fiéis de Deus no passado, com o objetivo de levar a uma decisão sobre quem merece ser adorado, Yahvé, o nosso Deus. E esse capítulo 24 nós vamos estudar ele com mais profundidade na semana que vem, ok? Então nessa semana nós estudaremos o discurso de Josué, que é justamente uma retrospectiva das vitórias de Israel e também, ao mesmo tempo, o caminho do sucesso para o futuro da nação. Então olha só que especial, olha só o que a gente vai estudar essa semana. Então, vamos para a nossa parte de domingo, que tem por título Tudo se cumpriu. Então, nós vamos ler o capítulo 21, 3 versículos, tá? Do 43 ao 45, para a gente entender mais o que se cumpriu. Desta maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhe entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Esses versos representam o clímax do livro e resumem a sua teologia central. Eles destacam um dos principais temas do livro, que é a fidelidade de Yahvé, a aliança. É interessante notar que Deus, ele não só fala, mas ele cumpre também, como a gente já viu em tantos versos. E tem um verso que vai nos dizer um pouquinho mais sobre isso, que está lá em 2 Timóteo 2, versículo 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de nenhuma maneira pode negar-se a si mesmo.
Olha só que interessante esse verso que a gente acabou de ler. Você pode ser infiel a Deus, mas ele vai continuar sendo fiel, porque é a característica dele. Toda essa retrospectiva que acontece aqui no capítulo 23, Josué tenta enfatizar ao povo que as vitórias que eles tiveram foi unicamente e exclusivamente pelo poder de Deus. Ele deixa claro que os israelitas nunca poderiam reivindicar as vitórias, porque foi por Deus. A verdade é que a terra que eles estavam morando agora era uma dádiva de Yahvé, e Israel não podia ter crédito nenhuma por tê-la recebido. Vocês notaram que Deus fez tudo? Ele primeiro jurou dar a terra aos seus antepassados, e agora ele entregou os inimigos nas mãos dos israelitas. Então todo esse sucesso deveria ser atribuído a Deus unicamente. E a analogia que a lição traz aqui para nós é que a nossa salvação se trata do mesmo princípio. E com isso eu gostaria de ler com você Efésios 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Olha só, é Deus que faz tudo, nós só precisamos ser obedientes, estar em comunhão com Ele diariamente, que isso vai fluir naturalmente em você. Então vamos para a nossa parte de segunda-feira que diz sinal de preocupação. Olha só que interessante, então a gente vai continuar essa história de Josué. O sucesso nunca é automático, ele está sempre ligado à obediência à palavra de Deus. Depois da distribuição do território, surge uma pergunta muito relevante. Olha só, a nação seria capaz de preservar o que havia sido conquistado? Então a gente vai ver agora o início do discurso de Josué, que vai dos versos 1 ao 5 do capítulo 23. Leia comigo aí na sua Bíblia. Passado muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, os seus anciãos, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e disse-lhes: Já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus a todas estas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Vede aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, estas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado, umas e outras, desde o Jordão até o Mar Grande, para o pôr do sol. O Senhor vosso Deus as afastará de vós e as expulsará de vossa presença, e vós possuireis a terra, como o Senhor vosso Deus vos prometeu. Você vê claramente nesses versos que nós lemos que não foi o poder militar de Israel que deu esse território a eles, foi única e exclusivamente pela intervenção divina. O Senhor deu descanso a Israel, mas ainda tinha algumas nações que precisavam ser eliminadas. A vitória não era uma realidade consumada e imutável para Israel, mas uma possibilidade presente. Olha só o que diz aqui na nossa lição: pela confiança constante e fiel na ajuda disponível de Deus. Então Deus sempre queria ajudar eles, mas dependia deles se eles obedeceriam ou não. Para finalizar essa parte de segunda-feira, é bem legal a gente deixar bem claro aqui que nenhuma vitória deles foi atribuída à força militar deles. Isso a gente já é um artigo superado. Da mesma forma, no nosso tempo, a nossa vitória espiritual só é garantida pelo mérito de Cristo. E assim como o povo do passado, nós também precisamos ter essa obediência total na lei de Deus. O que Ele falar, nós fazemos, ok? Isso garantiu o sucesso do povo lá atrás, e isso também vai garantir o nosso sucesso espiritual, ok? Vamos para a nossa parte de terça-feira, que vai trazer o título Limites Claros. Vamos então continuar nossa leitura no capítulo 23, dos versículos 6 ao 8 e o 12 e 13. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita nem para a esquerda, para que não vos mistureis com estas nações que restaram entre vós. Não façais menção dos nomes de seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adoreis. Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizeste até o dia de hoje. Porque se dele vos desviardes e vos apegardes ao restante dessas nações, ainda em vosso meio, e com elas vos aparentardes, e com elas vos misturardes, e elas convosco, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais estas nações de vossa presença, mas vos serão por laço e rede, e açoitas vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais nesta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. O perigo que Israel enfrentava não era militar, isso a gente já viu, porque Deus cuidava deles. O problema real aqui
era o risco da amizade que eles poderiam ter. As ideologias e os valores dessas nações vizinhas seriam muito mais prejudiciais que qualquer arma militar. Se vê que nesse contexto aqui dá para encaixar muito bem aquela frase "me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és". Então Josué estava exortando esse povo a não se meter com essas nações vizinhas, porque seria o declínio moral e espiritual deles. Porque aqui a gente vê claramente que a guerra era espiritual. Você notou que ali no verso 7 Josué fala para nem citar os nomes desses deuses? E olha só a informação que a lição vai trazer para nós. Invocar ou mencionar os nomes de deuses estrangeiros em saudações ou transações comerciais era reconhecer sua autoridade. Olha só que perigo, só de mencionar. Então aqui Josué advertiu eles minuciosamente. O perigo do casamento com os cananeus restantes estava em perder a pureza espiritual de Israel. A intenção da advertência de Josué não era promover uma suposta pureza racial ou étnica, mas evitar a idolatria que podia levar ao colapso espiritual de Israel. O caso de Salomão é um exemplo bastante claro das tristes consequências espirituais do casamento entre pessoas de religiões diferentes. Olha só que exemplo fabuloso que a lição traz aqui para nós, de Salomão, o homem mais sábio da terra. E é interessante que muitas pessoas podem falar que elas podem se relacionar com outras pessoas que não são da mesma religião, que não tem problema. E olha só, o mais sábio se corrompeu, e essas pessoas acham que elas são diferentes. Então a gente tem que pensar, né? Tem essas histórias que a Bíblia traz é justamente para a gente refletir, não é para a gente julgar. É para a gente entender a situação que foi vivida e aplicar essas lições na nossa vida. Então, é muito interessante que a gente tenha um compromisso com Deus de ler todos os dias a Bíblia, porque assim essas lições vão ficar bem latentes na nossa vida. Vamos então para a nossa parte de quarta-feira, que tem por título A Ira do Senhor. Então a gente vai ler 2 versos do mesmo capítulo 23, que são bem interessantes e a gente vai detalhar o que eles querem dizer na sequência, ok? Então, Josué 23, versículos 15 e 16. E sucederá que, assim como vieram sobre vós todas essas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos prometeu, assim cumprirá o Senhor contra vós outros todas as ameaças até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Quando violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou, e fordes e servirdes a outros deuses, e os adorardes, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis na boa terra que vos deu. Olha só que interessante, nesse momento aí, Josué, como a gente já falou várias vezes, ele está exortando o povo a se comprometer com Deus. Só que eles tinham bem claro na vida deles que eles tinham passado por maus bocados porque eles se rebelaram contra Deus. E aqui a lição vai trazer alguns exemplos. Por exemplo, na peregrinação do deserto, né, principalmente ali no Monte Sinai, onde eles se rebelaram contra Deus e adoraram outro Deus, que eles fizeram. Também na Terra Prometida, lá no capítulo 7, versículo 1, que você pode ler também. Então você nota que eles estavam super conscientes, essa história não era muito tempo atrás, era recente na vida do povo de Israel. E eles viram essas consequências nos pais deles. Esses versos que nós lemos, eles representam o clímax do discurso de Josué. E você vê que é meio chocante a gente ver que Deus destruiria Israel. Esse termo que é usado ali é o mesmo que usou anteriormente para destruir o povo cananeu. Tão certo como as promessas de bênçãos recaíram sobre o povo de Israel, assim também as maldições poderiam ser verdadeiras no contexto onde eles não obedecessem ao Senhor. Tem uma frase aqui muito legal que diz assim: ele declara guerra contra o pecado, independentemente de onde ele esteja. Olha só, não importa se o pecado está com um líder, se está com uma pessoa mais leiga, não importa, Deus faz guerra contra o pecado. O pecado é extremamente repugnante para Deus, que é isso que você pode ver lá em Isaías 58:2. Tá? Então, muitas pessoas podem querer abonar pecado porque a pessoa, às vezes, é uma pessoa de influência, ou às vezes a pessoa tem vários projetos especiais. Então, olha só, fica bem claro aqui que quando há pecado, é preciso guerrear contra o pecado. Israel não foi santificado, eles não adquiriram méritos simplesmente por participar da Guerra Santa. Assim como as nações pagãs também não foram quando foram usadas como método de juízo de Deus contra a nação de Israel. Você percebe que a escolha estava nas mãos deles. Se eles escolhessem a obediência, eles teriam bênçãos. Se eles escolhessem a desobediência, eles trariam maldições sobre a cabeça deles. E você vê que esse é o mesmo princípio que nós vivemos hoje?
As escolhas de fazer o certo ou o errado estão nas nossas mãos. A gente escolhe o que vai seguir. À primeira vista, o ensino bíblico sobre a ira de Deus parece que é contrário ao caráter de amor que ele tem. Muitas pessoas falam que Deus é amor, mas é justiça. Na verdade, isso não estaria mais errado. Deus é amor e justiça. No contexto de um mundo afetado pelo pecado, a ira do Senhor é a atitude de sua santidade e justiça quando confrontada com o pecado e o mal. Sua ira nunca é uma atitude simplesmente emocional, vingativa e imprevisível. Resumidamente, nessa parte de quarta-feira, a ira de Deus traz a justiça, ok? Vamos então para a nossa parte de quinta-feira, que diz: apegue-se a Deus. Olha só que baita conselho. A única maneira pela qual Israel poderia evitar a idolatria e evitar também a ira de Deus não era lembrando das proibições da aliança, mas promovendo uma fidelidade consciente e consistente no Senhor. Outra informação importante que nós encontramos aqui é que Josué avalia o povo como característica principal ser fiel a Deus. E ele fala isso até o dia de hoje, ele usa essa expressão. Só que, infelizmente, posteriormente, nas gerações seguintes, isso não é mais característica de Israel. E isso a gente pode ver em diversos versos de Juízes. Para que Israel desfrutasse continuamente da bênção de Deus, eles teriam que permanecer fiel a Deus. E o outro texto que vai trazer lá no finalzinho diz assim: Deus deseja entrar em um relacionamento profundo e pessoal com cada pessoa que retribui o seu amor. E aí, você tem retribuído o amor de Deus? Eu separei aqui 3 perguntinhas para você analisar na sua vida se você tem essa retribuição genuína com Deus. Olha só, a primeira pergunta é a seguinte: minha obediência a Deus é fruto de amor ou apenas de hábito, medo ou conveniência? Pergunta importantíssima. Por que você obedece a Deus? Então essa pergunta vai trazer essa reflexão, né? A segunda pergunta é a seguinte: o que eu faço quando amar a Deus exige renúncia, mudança ou sacrifício pessoal? Essa pergunta é importante porque muitas pessoas tentam adaptar a Bíblia à vida delas, não procuram mudar e transformar o seu ser de acordo com a palavra de Deus. Então, se você tenta ali de alguma forma mesclar a Bíblia na sua vida, então você não está retribuindo esse amor incondicional que Deus teve por você. E a terceira pergunta é a seguinte: o amor que recebo de Deus transborda para a forma como eu trato as pessoas? E aí, como que você tem tratado as pessoas ao seu redor? Ela demonstra o amor que Deus tem por você ou não? Você age com frieza, com ignorância ou com outros termos que são atributos satânicos? É muito importante da gente pensar isso. Então, essas perguntas vão estar aqui na descrição, tá? Para você sempre relembrar que essas são reflexões extremamente importantes para você ver se você tem retribuído o amor de Deus, ok? Vamos então para o nosso estudo adicional, a última parte da nossa semana. Olha só, tem 2 frases aqui que eu gostaria de pontuar com você. A primeira delas está escrito o seguinte: Satanás engana muitos com a plausível teoria de que o amor de Deus para com seu povo é tão grande que desculpará seu pecado. Então, é a pessoa que vive em constante pecado, mas fala assim: ah, Deus perdoa, Deus me ama, então tá tudo tranquilo. Tem muitas pessoas que falam que vive na graça, né? E por viver na graça, então pode pecar, pode viver a vida que quiser, porque está salvo. E isso é um grande engano. Então é um dos maiores enganos de Satanás, né? A pessoa pensar que por ter um relacionamento especial com Deus, não segue os mandamentos, tá tudo certo. E o outro texto diz assim: nunca houve nem nunca haverá perdão incondicional do pecado. Então você vê que um texto ele alinha com o outro. Não importa se você é líder de igreja, não importa se você tem anos de igreja. Então, como os fariseus anteriormente, eles falavam: ah, nós somos da descendência de Moisés. Isso não significa nada. Olha só, então vou ler novamente. Nunca houve nem nunca haverá perdão incondicional do pecado. O pecado, para ele ser perdoado, precisa do sincero arrependimento, a confissão de culpa, e assim Deus vai trazer então o perdão. De outro modo, esse perdão não acontece. Precisa ter o arrependimento sincero. Essa lição foi muito importante para a gente refletir. Nós vamos continuar então o capítulo 24 na semana que vem. Foi um prazer ter estudado essa lição com você e eu fico por aqui. Até semana que vem.